Olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o melhor momento que você escolheu para vir tomar esse café comigo. E vamos continuar daqui hoje entrando no capítulo 7, Theta Healing. No último café ensinamos o exercício da expansão dos centros psíquicos através do alinhamento dos nossos chakras. Hoje nós vamos entrar aqui em alguns pontos importantes do que é a técnica Theta Healing. O capítulo 7 começa com o depoimento de uma pessoa chamada Sally e ela conta que é um exemplo que demonstra a graça do Criador de tudo que é, como ele promove as curas. Em 2001, aquela pessoa tinha sido diagnosticada com um melanoma maligno por causa de uma verruga que foi encontrada na nuca dela. Esse melanoma geralmente é terminal. Depois de ter feito a cirurgia, a remoção e várias consultas com médicos, eles descobriram que tinha lesões também no cérebro. E isso foi devastador para ela, porque não há tratamento para um melanoma maligno que se espalhe no cérebro. Em geral, a expectativa de vida aí é de 4 a 6 meses, mas pode ser que seja mais curto ainda, a pessoa pode morrer em 1 mês. Então, depois dessa notícia, disse que ela procurou a Havaiana, que um amigo da família, falou da grande fama da Havaiana em tratar casos difíceis, e a Havaiana disse que ela foi muito gentil, muito atenciosa e fez uma consulta de emergência com ela, mesmo com a agenda muito cheia, ela conseguiu atendê-la. Palavras dela nesse depoimento. Havaiana foi absolutamente maravilhosa desde o início. Mesmo com a agenda lotada, ela foi capaz de marcar uma sessão de emergência para mim. Durante essa sessão, ela removeu lesões cerebrais, a ressonância magnética seguinte mostrou que elas haviam ido embora. Logo depois, Havaiana limpou o meu sangue e um teste especial do Instituto de Câncer verificou que não havia mais células de melanoma em meu sangue. Isso significava basicamente que agora eu estava livre de qualquer câncer. E ela continua aqui: a cura, embora milagrosa, não foi a única coisa impressionante sobre Havaiana. Ela disse em minha primeira visita que eu tinha pinos em alguns antigos canais dentários que me dariam problemas. 2 meses depois, foi descoberta uma infecção generalizada que resultou na quebra dos pinos de prata inseridos anos antes, durante um canal dentário. Além disso, depois de ter sido submetida à radiação em todo o cérebro, perdi meu sentido do paladar, que é um efeito colateral comum nesses tratamentos. Comentei isso com a Havaiana durante a sessão e ela fez ajustes para os efeitos da radiação. Naquela noite, eu fui capaz de sentir gostos de novo. E por aí vai, ela continua falando que a Havaiana é muito gentil e compassiva e que ela realmente faz verdadeiros milagres, enfim. E aí a Havaiana, falando sobre esse depoimento, é o seguinte, ela fala assim: esse é o típico depoimento de uma pessoa que foi curada porque ela tinha um sistema de crenças que permitia a cura, que aceitava a cura. O sistema dela estava crente que podia sim receber aquela cura e o sistema de crenças da Havaiana estava pronto para testemunhar a cura do Criador. A Havaiana diz que ela tinha certeza que a Sally podia curar porque o sistema de crenças dela estava pronto, não tinha crenças para manter a doença. O que aconteceu ali, que foi dito a ela pelo Criador, é que a Sally tinha sido contaminada por química, que ela trabalhava com coisas químicas, com radiação. Então ela comentou isso com a Sally e a Sally buscou na memória e lembrou que há anos atrás ela realmente trabalhou numa fábrica de produtos químicos. Então a Havaiana sabia que ela tinha sido intoxicada, que esse câncer tinha sido causado por intoxicação e radiação. E a Havaiana conclui então que sabia que aquilo foi uma cura instantânea, que no momento que ela testemunhou a cura, ela viu uma luz que saía dela, ia para a pessoa e ela viu as lesões sendo curadas e voltando para as duas essa luz. Ela simplesmente sabia no coração dela que tinha acontecido ali uma cura instantânea do Criador. E aí tem, o símbolozinho Theta. Aqui no livro do Theta Healing, sempre que a gente tem esse símbolozinho Theta, significa uma notinha importante. E essa notinha importante é: o Criador de tudo que é o curador. Você é apenas observador que assiste a cura acontecer. Ou seja, não somos nós que curamos, é o Criador. A gente testemunha a cura. E aí, esse exemplo todo, foi a introdução do capítulo para a gente começar a falar sobre os princípios da cura. Agora é muito legal. Vamos começar lendo os princípios da cura. Prestem atenção com muito carinho nisso. Eu vou te falar que eu apliquei isso na minha vida e eu tive grandes mágicas acontecendo através desse princípio de cura. Façam vocês também, experimentem, vocês não têm nada a perder.
Essa técnica de cura básica pode ser utilizada em crianças que se machucam e precisam de atenção imediata. É maravilhoso usar com sua família em qualquer situação. É maravilhoso para eliminar dores de cabeça e nas costas e comandar que toda dor desapareça. Essa técnica de cura mudará a sua vida. Primeiro ponto agora, consentimento verbal. O que é o consentimento verbal? Muitas pessoas ficam em dúvida sobre quais curas você pode comandar que aconteçam, né? Quando você pode comandar uma cura para uma pessoa sem que ela te dê autorização para isso? Aí você vai falar, nossa, Carol, mas alguém quer autorização para curar? Sim, porque às vezes nós temos um sistema de crenças que em algum nível está tendo benefícios com essas doenças. A gente vai ver tudo isso mais para frente, mas sim, para comandar uma cura, nós sempre precisamos de um consentimento verbal. Mas e no caso de, por exemplo, uma pessoa que esteja desacordada? Então ela diz aqui, ó, se a pessoa a ser trabalhada estiver inconsciente ou em um estado de emergência, você pode pedir ao seu eu superior permissão para trabalhar nelas. Então você vai até o Criador de tudo que é, faz o caminho ao Criador de tudo que é, leva a sua consciência até o espaço da pessoa e se comunica com o eu superior da pessoa para pedir autorização de comandar uma cura. Isso é uma técnica que a gente aprende em cursos, tá? Existem outras curas aqui, outros tipos de curas que a gente vai falar mais pra frente nesse livro, sobre alteração cromossômica, sobre DNA, sobre trabalho no sistema de crenças, mas nesse caso de emergência a gente se conecta quando a pessoa não pode responder com o eu superior. Para esses outros casos que eu falei, todos eles precisam ter uma autorização, um consentimento verbal do próprio paciente. Então, gente, não adianta você comandar uma cura para um amigo, isso deve ser respeitado, o livre-arbítrio da pessoa deve ser respeitado. A gente vai entender profundamente isso no decorrer do livro e vocês vão ver que faz todo o sentido, tá bom? O que você pode fazer sem autorização, que ela deixa bem claro aqui, é uma coisa muito potente, é enviar amor incondicional a cada célula do corpo daquela pessoa. A Vaiana diz que uma molécula de amor incondicional é capaz de fazer uma cura. É por isso que tantas pessoas, né, quando se unem em oração, às vezes fazem verdadeiros milagres. Por isso que a gente sempre pede orações para quem está numa situação difícil. E muitas vezes as pessoas com essa energia da oração conseguem, né, se curar. A energia do amor incondicional é a energia de toda a criação, ela é capaz de criar e recriar. Então a gente pode, sem qualquer autorização, sem qualquer permissão, enviar amor incondicional, mas comandar uma cura tem que ser com a permissão, tá? Segundo ponto, então, vamos entender o que é o amor incondicional. É preciso ter energia para gerar qualquer alteração molecular. Então, se você tem uma situação, uma disfunção e você quer reverter, você quer transformar isso em saúde plena, é necessário um investimento de energia para que uma molécula se forme. Então, até no nível atômico, para que os átomos se unam, é necessário uma quantidade de energia. Então, o amor incondicional é a energia que a gente disponibiliza, que a gente envia através da fonte criadora, que é capaz de mudar atomicamente, de mudar e criar moléculas. Para que uma molécula se forme, é preciso de um investimento de energia para que os átomos se unam formando aquela molécula. Pensa no seguinte, você nasce saudável e de repente aquela configuração atômica, porque tudo é configuração atômica, se transforma numa configuração de disfunção. Por que isso acontece? Porque alguma energia, ou de toxicidade, ou de pensamentos, ou de sentimentos, alguma energia foi investida para mudar aquela configuração, senão ela teria se mantido como originalmente em estado de equilíbrio e saúde. Então, para a gente reverter também a doença para cura, a gente tem que investir uma dose de energia capaz de mudar atomicamente a estrutura de uma célula, por exemplo. O corpo só tem duas formas de criar energia, que é através de enzimas ou através de calor. A única forma, além das enzimas e do calor, de trazer energia para o corpo é a energia que a gente traz do amor incondicional da fonte, que está aí disponível a tudo e a todos. É só canalizar e trazer. Ela sempre veio, sempre esteve disponível, mas às vezes o nosso sistema de crença não permite que a gente acredite que isso é a fonte de tudo, que isso sempre foi nosso e nunca foi desconectado. E aí a gente deixa de receber pelas nossas crenças, mas ele está aí disponível, abundante e eterno. A gente tem, além das duas formas do corpo de gerar energia para mudar uma estrutura celular para a saúde,
a gente pode também trazer a energia da criação, do Criador. Olha que bonito, quando você vai até o Criador de tudo que é para uma cura, traz a energia do amor incondicional e a envia para o corpo. Isso permite que o corpo tenha a energia necessária para fazer as alterações. Apenas comandar que o corpo se cure o obriga a utilizar seus próprios mecanismos de energia, e esses recursos em geral não são suficientes. Por exemplo, se você comandar que um osso se cure, ele vai precisar tirar energia do cálcio de outras fontes do corpo. Ele precisa de uma energia para se curar. E aí você pode estar se perguntando, mas quanto dessa energia eu uso? E a Havaiana diz que precisa de apenas um átomo de amor incondicional para promover qualquer alteração no seu corpo. E é o que a gente aprende já nos cursos básicos do Theta Healing, subir ao Criador e comandar que o amor incondicional seja enviado, fazer esse testemunho, e automaticamente o cérebro começa a aprender e a fazer isso de uma forma mais natural. E aí outro ponto importante que ela fala, bloqueio de crenças. Muitas pessoas estão prontas para uma cura instantânea, uma cura imediata no corpo, mas se você envia uma cura através do Criador e ela não acontece, é porque a pessoa tem um sistema de crenças, tem programas no subconsciente que devem ser encontrados e alterados para que ela possa permitir que essa cura chegue a ela. A mente, o corpo e o espírito têm uma memória como a de um computador. Se você souber as perguntas certas a fazer, então vai ser fácil encontrar os programas que devem ser removidos e substituídos. Porque esses aspectos que estão no subconsciente dela vão responder o que precisa ser liberado. É o que vamos chamar mais pra frente de digging ou escavação. Olha o que ela diz aqui que interessante. Entendo que a doença é causada por certos programas de crença mantidos por um longo período. Uma vez que essas crenças são limpas, a doença vai embora. Limpá-las é simples, pois são designadas a chamar sua atenção e dizer que algo está fora de sincronia com o corpo, desfocado ou desequilibrado. Você simplesmente reequilibra isso. E aí o outro ponto que ela trabalha aqui, comunicação com o Criador. Ela diz que ela está convencida que o Theta Healing é muito mais do que curar doenças. É uma filosofia, é uma técnica que ensina a humanidade a se conectar com essa fonte criadora de tudo que é e promover todas as mudanças necessárias para uma vida mais conectada, mais feliz, mais abundante. Se você se imaginar subindo além do universo, além das camadas, além de tudo, você vai chegar num lugar, nesse sétimo plano da existência, nessa luz branca perolada de tudo que há, daquele caminho à Teta que nós fizemos aí nos últimos episódios. Aquilo é um lugar que está acima do campo eletromagnético da Terra, que está acima das próprias leis da física, por exemplo, a lei do karma, acima de tudo o que há e pode promover curas sem processos, instantaneamente, porque ela está acima das próprias leis da lei do tempo, da lei do espaço, da lei do karma. Essa é a energia que cria todas as coisas, a energia de puro amor incondicional, perfeita, do Criador de tudo que é. Então é isso, eu fico muito feliz de você estar aqui me acompanhando essa leitura que é tão importante para mim, que é tão especial e eu divido com muito amor. Peço que você curta esse conteúdo, compartilhe para me ajudar e volte amanhã para a gente continuar, que tem outros aspectos fantásticos para nós compreendermos sobre o Theta Healing. Um beijo enorme e até amanhã. Arro!